Você já amou alguém a ponto de entregar sua vida inteira, sua confiança, seu dinheiro, e depois descobrir que tudo era mentira? Eu me casei por amor. Mas ele só queria o meu dinheiro. E quando descobri a herança que ele tentou esconder, foi como se minha alma rasgasse. Fica comigo até o fim, porque eu preciso te contar cada detalhe. Eu nunca fui do tipo que acreditava em destino, mas naquele dia, naquela cafeteria pequena, com cheiro de pão recém-assado e uma música antiga tocando baixinho no fundo, algo me dizia que minha vida estava prestes a mudar. Eu só não sabia que seria tão drasticamente. Daniel apareceu apressado, o cabelo bagunçado pelo vento, o casaco pendendo dos ombros como se tivesse sido jogado em cima na correria. Mas mesmo assim, ele sorriu. E o sorriso dele... o sorriso dele parecia carregar uma promessa que eu não sabia que estava esperando. Ele pediu desculpas por estar atrasado como se minha espera fosse uma espécie de tesouro, e naquele instante, sem perceber, eu comecei a entregar meu coração. Conversamos por horas. Ele me ouvia com atenção, ria das minhas piadas sem graça, elogiava meu trabalho. Eu era dona de uma empresa de eventos, pequena, mas lucrativa, fruto de anos de esforço, noites sem dormir, muito café e pouquíssima paciência com quem dizia que era só um hobby. E ele parecia realmente admirar isso. Dizia que o que mais gostava em mim era essa minha força, essa independência. Mulheres como você são raras, ele falou num tom baixo, quase íntimo, como se estivesse confessando um segredo. E eu, boba, senti algo dentro de mim florescer. Uma parte que há tempos estava esquecida. Nos vimos todos os dias nas semanas seguintes. Ele me mandava mensagens de bom dia, preparava surpresas, escrevia bilhetes. Daniel parecia saído de um romance, desses que a gente lê escondido e deseja viver. Quando me pediu em namoro, foi espontâneo, sem cerimônia, entre uma taça de vinho e um prato de risoto. Eu disse sim sem pensar, sem medo. E quando, poucos meses depois, veio o pedido de casamento, com um anel simples, mas cheio de significado, meu coração já estava entregue demais para recusar. Planejamos uma cerimônia pequena, íntima, só com amigos próximos. Eu cuidei de tudo: flores, local, buffet, música. Era meu mundo, afinal. Mas ele insistiu em pagar algumas partes com o cartão de crédito dele. Disse que queria que aquele momento fosse nosso, e não apenas meu. Achei bonito. Mal sabia eu que aquele cartão seria o início de uma dívida que mais tarde quase me destruiria. Casar com Daniel foi como mergulhar num sonho. Ele era atencioso, carinhoso, fazia questão de mostrar ao mundo que me amava. Nossos amigos diziam que éramos o casal perfeito. Eu comecei a dividir com ele não só minha vida, mas meus planos, meus projetos, minha empresa. Ele demonstrava tanto interesse pelo meu negócio que comecei a incluí-lo nas decisões, nas finanças, nos lucros. Criamos uma conta conjunta para facilitar as despesas, e ele sugeriu que centralizássemos tudo ali, inclusive os pagamentos dos meus clientes. Confiança é a base de tudo. Amor. Não tem por que ter segredos, ele dizia. E eu acreditei. Entreguei tudo. A conta conjunta virou nosso centro financeiro. Os extratos mostravam movimentações que eu não questionava. Afinal, confiava nele. Mesmo quando ele começou a sugerir que vendêssemos meu carro para investir em algo maior, mesmo quando falou em abrir um novo negócio e pediu que eu investisse parte do meu patrimônio, eu não hesitei. Afinal, era meu marido. E eu o amava. Eu lembro de uma noite específica. Tínhamos jantado em casa, e ele começou a falar sobre o futuro. Quero construir algo grande com você, algo que nos dê liberdade, ele disse, e pegou minha mão com firmeza. Você tem um talento incrível, e eu tenho visão. Imagina o que poderíamos fazer juntos. Ele falava de milhões, de expansão, de lucro. Eu, encantada, comecei a acreditar que estávamos prestes a conquistar o mundo. Mas aos poucos, sem que eu percebesse, ele começou a se afastar. Primeiro das conversas profundas. Depois, dos jantares. Logo, das decisões sobre a empresa. Sempre havia uma desculpa: cansaço, reuniões, viagens. E quando eu pedia transparência sobre os gastos da conta, ele se irritava. Dizia que eu estava desconfiando sem motivo. Que aquele dinheiro era nosso. Que questionar era desrespeito. Ainda assim, eu não via. Não queria ver. Comecei a notar pequenas mentiras.
Um jantar com um colega de trabalho que nunca existiu. Um recibo de hotel em outra cidade, durante uma viagem que ele dizia ser a trabalho. As ausências prolongadas. Os silêncios. Um dia, precisei pagar um fornecedor importante da empresa, e o saldo da conta conjunta estava quase zerado. Liguei para ele, em pânico, e ele respondeu com frieza: deve ter sido alguma cobrança errada. Depois vejo. E desligou. Foi naquele instante que algo em mim trincou. Pela primeira vez, duvidei dele de verdade. E quando comecei a olhar para trás, a montar o quebra-cabeça, tudo começou a fazer sentido. Eu puxei os extratos dos últimos meses. Encontrei gastos que não faziam sentido, transferências para contas desconhecidas, saques sem explicação. Lembrei do comentário dele sobre um testamento que o pai teria deixado, anos atrás, mas que ele sempre dizia não ter valor, que era apenas formalidade. Comecei a desconfiar. E se tudo fosse parte de um plano? E se aquele homem que me chamava de vida só estivesse comigo por causa do meu patrimônio? Conversei com a sócia antiga da empresa que ele disse ter vendido. Ela me disse que a venda nunca aconteceu, que ele ainda estava ligado financeiramente àquela firma, e que usava meu nome para justificar empréstimos. Descobri que o nome da minha empresa havia sido usado como garantia de um contrato milionário. Um negócio que eu nunca aprovei. Um risco que eu nunca correria. Foi nesse momento que senti o chão abrir sob meus pés. Eu tinha casado por amor. Mas ele só queria o meu dinheiro. E o pior, eu tinha entregado tudo de bandeja. Demorei a aceitar que havia algo errado. A verdade é que o amor cega, e a carência alimenta as ilusões. Eu me pegava tentando justificar os erros dele com as mesmas desculpas que ele me dava. É o estresse do trabalho. Ele está cansado. Ele me ama, só não sabe demonstrar. Mas os sinais estavam por toda parte, gritando, e eu insisti em fazer silêncio. A primeira rachadura veio numa noite de domingo. Estávamos deitados no sofá, assistindo a um filme qualquer. Daniel parecia distante, mexia no celular mais do que prestava atenção na tela. E eu, sem querer, vi o reflexo da mensagem que ele recebeu. Era de uma mulher. Quinta tá de pé, dizia o texto. Ele bloqueou a tela na mesma hora. Quem era? Perguntei, tentando soar casual. Ele riu, quase debochado. Uma amiga da empresa. Marcamos um almoço com o pessoal, normal. Mas o tom dele não era normal. Era defensivo, impaciente. Foi a primeira vez que senti medo de perguntar demais. E foi também a primeira vez que menti para mim mesma. Disse que era bobagem, que eu estava sendo paranoica. Mas algo dentro de mim já começava a desconfiar. A partir daí, as pequenas desconfianças se tornaram constantes. Daniel começou a chegar mais tarde em casa, com cheiros diferentes, olhos cansados demais para alguém que dizia ter passado o dia no escritório. Quando perguntei por que ele não me levava mais nos eventos da empresa, ele respondeu: aquilo não é ambiente para você, amor. É só gente interesseira, não vale a pena. Interessados. Pensei. Como ele me vê? Não disse nada, mas a frase ficou martelando na minha cabeça por dias. Eu tentava encontrar lógica nas atitudes dele. Comecei a olhar os extratos da conta conjunta com mais atenção. Havia saques constantes, valores que eu não reconhecia, gastos com restaurantes em lugares que ele dizia não frequentar. Uma noite, sentei com ele na cozinha, com uma pilha de papéis nas mãos. Daniel, precisamos conversar. Essas movimentações aqui, não entendo. Você gastou R$ 3.000 em um jantar? Com quem? Ele deu um gole na cerveja e respondeu sem me olhar. Você quer controlar tudo agora? Eu trabalho, contribuo. Não tenho direito nem de jantar em paz? Não é isso. Eu só quero entender. Nosso dinheiro está indo embora, e a gente não conversa mais sobre nada. Ele bateu a mão na mesa. A taça de vinho tombou, respingando no meu caderno de orçamento. Cansei. Marina, você tá ficando neurótica. Quer que a gente viva olhando extrato bancário? Isso é vida? Eu me calei. E foi aí que percebi. A conta conjunta, que um dia simbolizou parceria, agora era um campo minado onde qualquer passo em falso poderia detonar uma discussão. Naquela mesma semana, eu fui ao banco.
Pedi para ver todos os extratos dos últimos 3 meses. E quanto mais eu olhava, mais meu estômago revirava. Transferências para uma conta desconhecida, sempre no mesmo valor. Saques em cidades onde ele supostamente nunca esteve. Pagamentos de hotéis, floriculturas, presentes. Uma parte de mim já sabia. A outra ainda se recusava a acreditar. Com o coração apertado, resolvi procurar uma amiga antiga dele no Instagram, Beatriz, uma colega da faculdade com quem ele dizia não falar mais. Mandei uma mensagem simples. Oi, Bia. Tudo bem? Desculpa a intromissão. Você e o Daniel ainda se falam? A resposta veio minutos depois. Ué, a gente jantou semana passada. Ele não te contou? Ali, naquele instante, algo dentro de mim se partiu de vez. Voltei para casa tremendo, o celular apertado na mão. Daniel estava no chuveiro. Peguei o laptop dele, protegido por uma senha que até então eu respeitava. Mas não mais. Tentei datas de aniversário, nomes, até que acertei. Era o meu nome. Marina. Que ironia. Dentro do computador, e-mails, comprovantes, planilhas. Encontrei uma pasta chamada Planejamento 2023. Abri. Lá estavam os nomes de imóveis, valores, metas de compra. E um item destacado: encaminhar pedido de dissolução da empresa até setembro. Eu não sabia que ele tinha uma empresa no meu nome. Mas aparentemente, tinha. Você mexeu no meu computador? Ele perguntou atrás de mim, com a toalha enrolada na cintura e o olhar fulminante. Mexi. E sabe o que descobri? Que você tem uma empresa no meu nome. Que está movimentando dinheiro sem meu consentimento. Que me usou. Que tudo isso aqui, apontei ao redor, foi só parte do seu plano. Ele cruzou os braços, respirou fundo. Marina, olha, eu ia te contar. Eu precisava do seu nome para facilitar o crédito. Só isso. Você sabe como o banco funciona. Eles não liberam nada se não tiver uma boa renda. Então você usou meu nome, minha reputação, meu patrimônio. E nem achou que deveria me avisar? Eu ia te dar uma parte. Era um investimento pro nosso futuro. Você não entende, Daniel. Isso não é só sobre dinheiro. É sobre confiança. É sobre caráter. Ele se calou. Pela primeira vez, parecia sem resposta. Nos dias seguintes, comecei a buscar orientação jurídica. Um advogado olhou os documentos e me disse: você corre risco, Marina. Se ele não pagar essas dívidas, o banco vai atrás de você. Seu nome está em tudo. Foi nesse momento que comecei a compreender a gravidade do que estava vivendo. Eu não estava apenas num casamento que afundava. Estava presa a um homem que poderia me levar à falência. Na mesma semana, recebi um envelope pelo correio. Sem remetente. Dentro, havia cópias de documentos, o testamento do pai de Daniel, e um documento de reconhecimento de herdeiros. Meu nome estava lá. A herança que ele tentou esconder era o que me libertaria. E também o que revelava quem ele era. Naquele instante, tive a certeza. Eu estava casada com um homem que havia construído uma vida inteira sobre mentiras. E o pior, com base em mim. Quando Daniel sugeriu que a gente tivesse uma conta conjunta, ele falou com aquele tom sereno que usava sempre que queria me convencer de algo. Amor, a gente já é uma só vida, faz sentido que o dinheiro também seja, ele disse, passando a mão no meu cabelo, como quem embala uma criança. E eu, naquela época, ainda apaixonada, achei romântico. A ideia de compartilhar tudo com o homem que eu amava me pareceu o próximo passo lógico. Afinal, era isso que casais de verdade faziam, não era? A princípio, funcionou bem. Ele depositava o que ganhava dos freelas. Eu colocava a receita dos eventos. Com o tempo, como meu negócio estava indo melhor, o saldo da conta passou a vir quase todo de mim. Mas isso não me incomodava. Eu acreditava na ideia de construir juntos. Lembro de uma noite em que ficamos horas planejando uma viagem para o Chile, anotando tudo numa planilha, quanto precisaríamos guardar, como renderia melhor se colocássemos parte do valor na poupança, e até em qual banco as taxas seriam menores. Parecia que tínhamos um projeto de vida de verdade. Só que, como tudo com Daniel, o início era sempre doce, e o depois, amargo.
Comecei a perceber que, estranhamente, o dinheiro sumia da conta mais rápido do que entrava. Gastos com restaurantes, saques em caixas eletrônicos de outras cidades, boletos pagos para empresas que eu nunca ouvi falar. Tentei trazer o assunto com cuidado, sem acusar. Numa noite, enquanto lavávamos a louça, falei: "Você viu o extrato da conta esse mês? Acho que tem coisa errada." Ele parou de esfregar o prato, me olhou e respondeu: "Ah, amor, não pira. Eu paguei umas coisas da empresa nova. Aqueles fornecedores, lembra?" "Que empresa nova, Daniel? A gente nem abriu CNPJ." "Ué, você não disse que queria empreender comigo?" Achei que tava tudo certo. Fiquei em silêncio. Porque sim, eu tinha falado. Mas falar sobre sonhos é diferente de autorizar saques. Na semana seguinte, entrei no app do banco e vi um agendamento de transferência de R$ 10.000. O destino? Uma conta jurídica com o nome DLN Investimentos. Nunca ouvi falar. Na hora, liguei para ele. "Daniel, você vai transferir R$ 10.000 amanhã?" "Vou sim. Tô investindo em um novo projeto. Promissor. Amor. Vai dar retorno rápido." "Mas por que não falou comigo antes?" "Você anda tão estressada, Marina. Quis poupar você." "Relaxa, eu tô cuidando da nossa fortuna." "Nossa fortuna." Aquela frase ficou martelando. Porque a única fortuna ali era minha. Comecei a investigar discretamente. Descobri que DLN Investimentos era uma empresa recém-aberta no nome de uma mulher chamada Denise Lara Nunes. Pesquisei nas redes sociais. Jovem, bonita, fotos em restaurantes caros. Em uma delas, Daniel aparecia ao fundo, sorrindo, brindando com ela. A legenda dizia: "Ao sucesso." Engoli o choro e liguei para o gerente do banco. Pedi o histórico completo da conta conjunta. Ele hesitou, disse que precisava da autorização de ambos. Usei um tom firme, quase desesperado. "A conta está em meu nome também. E estou suspeitando de movimentações indevidas. Por favor." Ele cedeu. Recebi o relatório no dia seguinte. Ao todo, mais de R$ 70.000 haviam sido transferidos para contas que eu não reconhecia. Algumas no nome de pessoas físicas, outras jurídicas. E em todas, o padrão era o mesmo: transferências no fim do mês, quando o saldo estava mais alto. Tudo escondido sob rótulos genéricos no extrato: serviços, investimento externo, comissão. Naquela noite, encarei Daniel com o documento na mão. "Você pode me explicar isso aqui?" Ele olhou, franziu a testa, fez uma pausa dramática. "Claro que posso. Mas você vai ouvir ou já decidiu me acusar?" "Eu quero ouvir. Mas quero a verdade." "Tá bom." Ele suspirou. "A Denise é sócia. A gente tá montando uma startup, algo inovador, que pode dar milhões. Mas eu precisava de liquidez. E a nossa conta era o jeito mais rápido." "A nossa conta?" "Você nem me consultou, Daniel. Achei que confiar em mim fosse natural. Casamos por amor, não por contrato, não foi?" O dilema moral explodiu dentro de mim. Eu queria acreditar. Mas ao mesmo tempo, como confiar em alguém que usava meu dinheiro como capital de risco sem ao menos me perguntar? Nos dias seguintes, Daniel passou a agir estranho. Chegava mais tarde, evitava o assunto da conta, dormia em outro quarto dizendo que precisava de espaço. Uma noite, entrei no quarto dele para pegar meu carregador. O celular dele vibrou na cama. Uma mensagem no WhatsApp dizia: "Já transferiu os 20.000? O prazo é amanhã." Foi o limite. "Você tá transferindo dinheiro para outra pessoa de novo?" Perguntei, o celular na mão. Ele arrancou o aparelho da minha mão com força. "Você perdeu a noção, Marina. Invadir minha privacidade. É minha conta, Daniel. É o meu dinheiro que você tá usando. Nosso dinheiro. Ou você acha que só porque você ganha mais tem direito de mandar? Não é sobre mandar. É sobre honestidade. Você mentiu, usou meu nome, jogou fora anos do meu trabalho. Você sempre se fez de boazinha, mas quer controle. Você nunca confiou em mim de verdade." Aquela noite terminou com ele batendo a porta e saindo de casa.
Fiquei sentada no chão da sala por horas, cercada por extratos, documentos, prints. Comecei a anotar cada valor, cada movimentação, tentando entender o tamanho da armadilha em que estava presa. A empresa estava no nome dele, mas o dinheiro era meu. E o rombo que ele deixou na conta era mais do que financeiro. Era emocional. No dia seguinte, procurei uma contadora amiga da minha mãe. Mostrei tudo. Ela analisou com calma, olhos sérios. Marina, isso aqui é grave. Ele cometeu fraude. E você pode ser responsabilizada se isso virar processo. Você precisa se proteger. O que eu faço? Primeiro, separa as finanças. Tira seu nome de onde puder. Depois, junta provas. Tudo isso pode ser usado para pedir anulação de contrato e até ressarcimento. Ali, naquele momento, senti que o casamento tinha deixado de ser uma união. Era agora uma batalha legal. Voltei para casa decidida. Sentei em frente ao espelho, me olhei com atenção. Aquela mulher refletida já não era a mesma. Tinha nos olhos uma tristeza funda, mas também uma raiva que crescia. Eu podia ter sido ingênua, mas não seria tola até o fim. Peguei meu caderno de planejamento financeiro, aquele onde eu fazia previsões, planos, metas. Escrevi no topo da página: recuperar minha vida. E abaixo, 3 palavras: herança, justiça, liberdade. Era o começo do meu recomeço. Naquela manhã, o sol entrava pela janela da cozinha como em qualquer outro dia, mas dentro de mim tudo estava nublado. Eu mal dormira. A sensação era de estar vivendo com um estranho. Daniel já havia saído sem sequer me olhar, como se a noite anterior, com gritos, acusações, lágrimas, nunca tivesse acontecido. Sentei à mesa com um café frio e o notebook à minha frente. Algo em mim dizia que ainda não sabia tudo, que o buraco era mais fundo. Respirei fundo e acessei novamente o internet banking da conta conjunta. Já tinha olhado centenas de vezes, mas naquela manhã, eu decidi encarar tudo com um olhar mais clínico. Cada linha do extrato agora parecia gritar. Comecei a imprimir página por página, e forrei a mesa inteira com papéis. Parecia um quebra-cabeça, e eu tinha a intuição de que a imagem completa era muito mais feia do que eu imaginava. Foi então que percebi um padrão. Todos os meses, no mesmo dia, havia uma transferência exata de R$ 12.500. A conta de destino era sempre a mesma, mas o nome do titular não aparecia no extrato eletrônico. Liguei para o gerente do banco e, com o pouco de autoridade que me restava como cotitular, pedi uma reunião. Dona Marina, essas transferências foram feitas por seu esposo, o senhor Daniel, com autorização da conta conjunta. Infelizmente, não posso passar os dados do destinatário sem uma ordem judicial. Mas posso dizer que é uma conta jurídica vinculada a um CNPJ no nome de um terceiro. Terceiro. Sim. Alguém fora do casal. Não é uma conta da empresa de vocês, se é isso que quer saber. Aquilo me gelou. Saí do banco tremendo. Liguei para uma amiga advogada, que recomendou um detetive financeiro, algo que eu nem sabia que existia. Em 3 dias, ele me trouxe uma pasta com informações que mudariam tudo. A tal conta de destino era de uma empresa aberta há 2 anos, mas que nos últimos 6 meses havia recebido mais de R$ 100.000 oriundos da nossa conta conjunta. O nome da empresa era Via Nova Soluções Estratégicas. O titular, Denise Lara Nunes. A mesma mulher das redes sociais. A mesma que brindava ao sucesso com meu marido enquanto eu trabalhava noites inteiras organizando casamentos que não eram o meu. Mas o mais chocante ainda estava por vir. O detetive me entregou, entre os documentos, uma declaração de imposto de renda onde constava que Daniel havia transferido bens para essa empresa. Entre eles, um imóvel, comprado com meu dinheiro. Era a casa de praia em Angra dos Reis que eu sonhava em reformar, o refúgio que ele dizia ser o nosso futuro lar. Ele a havia colocado no nome de Denise, por meio da empresa dela. E o pagamento? Saído da conta conjunta. Voltei para casa cambaleando. Tranquei a porta, desliguei o celular e sentei no chão da sala, os documentos espalhados à minha frente. E ali, naquele silêncio, eu me vi pela primeira vez de fora. Uma mulher apaixonada, sim, mas também usada, enganada, desrespeitada em cada detalhe da vida. Naquele dia, não chorei.
Fui tomada por uma frieza estranha, como se meu coração tivesse desligado para me proteger da dor. Abri uma garrafa de vinho, peguei meu caderno e comecei a escrever tudo, linha por linha, detalhe por detalhe. Eu precisava organizar os fatos. Precisava montar o dossiê da minha própria destruição. À noite, Daniel chegou com flores. Para você, amor. Ele disse, tentando sorrir. A gente anda brigando tanto. Queria te fazer um carinho. Senta. Minha voz saiu firme, quase fria. Ele hesitou. Por favor. Repeti. Ele se sentou. Peguei o extrato, os documentos, as fotos impressas. Coloquei tudo diante dele. Explica. Cada um desses itens. Cada uma dessas transferências. Cada mentira. Ele ainda tentou disfarçar. Amor, isso tudo é um mal-entendido. Daniel, você colocou a casa de Angra no nome de outra mulher. Você movimentou mais de 100 mil reais da nossa conta sem me consultar. Você usou meu nome, meu CPF, minha reputação para fazer negócios que eu nunca aprovei. Você fraudou o testamento do seu pai. Do que você tá falando? Eu tenho uma cópia do original. E ele deixa claro, parte da herança é minha. Por regime de bens, por direito. Você escondeu isso de mim. Ele empalideceu. Pela primeira vez, parecia sem roteiro. Sem justificativas prontas. Marina. Ele começou, e parou. Eu só queria me reerguer. A empresa que eu tentei abrir deu errado. Eu tava quebrado. Vi em você uma chance de voltar a ter algo. Mas acabei me apaixonando. Isso não é amor, Daniel. Amor não mente. Amor não usa. Amor não rouba. Ele tentou se aproximar, mas eu recuei. A gente pode recomeçar. Ele sussurrou. Eu devolvo tudo. Faço um novo contrato. Registro os bens de volta no seu nome. É só você não envolver advogado. Aquela foi a frase que selou tudo. Então você só quer devolver porque sabe que vou processar? Não é isso. É exatamente isso. Você não tem remorso. Você tem medo de perder. Ele ficou em silêncio. Levantei. Peguei as flores que ele trouxe e joguei no lixo. Cada pétala parecia uma desculpa murcha. Ele saiu naquela noite e não voltou. Nos dias seguintes, formalizei o processo com minha advogada. Pedi bloqueio dos bens, apresentação de extratos bancários, dissolução da sociedade informal e contestação do testamento. Ela me olhou com firmeza. Marina, você não só tem razão, como tem provas. Ele vai ter que responder por cada centavo. Fui ao cartório buscar a partilha de bens. Descobri que, nos bastidores, ele já havia movimentado parte do patrimônio do pai para nomes de terceiros. Mas com o novo processo, conseguimos reverter parte disso. Um juiz determinou a apresentação do testamento original. E ali estava, meu nome, claro, sem rasuras. A herança deverá beneficiar também Marina, companheira de meu filho, como sinal de gratidão pelo cuidado nos meus últimos anos. Ele havia tentado apagar minha existência jurídica, mas não conseguiu apagar a verdade. Na audiência, Daniel tentou me encarar, mas seus olhos estavam vazios. Eu, do outro lado, estava exausta, mas firme. Já não sentia raiva. Sentia a justiça chegando, finalmente. Ali, naquele tribunal, entendi que a traição dele não foi só financeira. Foi existencial. Ele roubou meu tempo, minha paz, meus sonhos. Mas não roubou minha força. Depois da audiência, eu pensei que finalmente teria um pouco de paz. Que o pior havia passado. Mas, como se o universo ainda quisesse me testar, foi naquele silêncio aparente que a verdade mais cruel veio à tona. Uma semana após a decisão judicial provisória que bloqueava os bens, recebi uma ligação inesperada. Era Clara, a ex-cuidadora do pai de Daniel, que havia trabalhado com ele até os últimos dias de vida. A voz dela tremia ao telefone. Dona Marina, eu precisava falar com a senhora. Tem uma coisa que eu não posso mais esconder. Pode falar. Clara. Antes de falecer, o Dr. Rubens, o pai do Daniel, me entregou um envelope. Pediu para eu só entregar se as coisas desandassem.
Palavras dele. E o que tinha no envelope? Eu não sei, mas acho que a senhora precisa ver. Nos encontramos num café discreto, fora da cidade. Clara chegou com um casaco velho, o rosto aflito, como se carregasse um peso que por anos a impediu de dormir em paz. Ela me entregou o envelope, lacrado, e disse: ele me tratava como filha. E dizia que a senhora foi a única mulher que olhou por ele sem esperar nada em troca. Agradeci. Emocionada. Voltei para casa tremendo. Coloquei o envelope na mesa, respirei fundo e abri. Dentro, havia uma carta escrita à mão, com a caligrafia trêmula de um homem no fim da vida. E um novo testamento, datado 1 mês antes da morte de Rubens. A carta dizia: Marina, se você está lendo isso, é porque infelizmente as desconfianças que tive se concretizaram. Meu filho não é o homem que você imagina. E temo que tenha herdado mais da frieza da mãe do que do meu coração. Eu vi como você cuidou de mim, como tentou salvar meu relacionamento com ele, como nunca olhou para mim com interesse. É por isso que mudei meu testamento. A herança da fazenda de Monte Verde, os investimentos no exterior e a casa de Petrópolis agora são seus. Não por caridade, mas por justiça. E se ele tentar esconder isso, saiba que o advogado Maurício Rodrigues tem cópia autenticada. Perdoe-me por não ter contado antes. Eu tinha medo. Mas agora, espero que isso te ajude a seguir com dignidade. Com gratidão. Rubens Amaral Nunes. Fiquei imóvel por minutos. As palavras dançavam diante dos meus olhos. Aquela carta era mais do que uma revelação. Era um soco. Uma confissão. Uma libertação. Eu não sabia o que pensar. Me senti tomada por uma mistura de sentimentos. Alívio, raiva, gratidão, medo. A herança que ele tentou esconder era o que me libertaria. Mas também era o que poderia me afundar, se eu não tivesse encontrado a verdade a tempo. No dia seguinte, fui até o cartório com minha advogada. Levamos a carta, o Novo Testamento e solicitamos a verificação da autenticidade. O documento era legítimo, com firma reconhecida e 2 testemunhas. Maurício, o advogado citado por Rubens, foi localizado e confirmou tudo. Disse que, na época, tentou avisar Daniel, mas ele se recusou a aceitar a mudança. Disse também que Daniel ameaçou processá-lo se ele insistisse em validar o Novo Testamento. Minha advogada olhou para mim com uma expressão que misturava surpresa e indignação. Marina, se esse testamento tivesse sido ocultado, ele cometeu crime de sucessão. Isso é gravíssimo. Podemos entrar com um processo de nulidade do inventário. Você acha que ele escondeu de propósito? Tenho certeza. E mais, ele sabia que a herança poderia mudar tudo. Por isso tentou te afastar legalmente antes. Era um novo nível de traição. Ele não só mentiu. Ele tentou reescrever a história, como se eu nunca tivesse existido. Como se eu não tivesse passado noites ao lado daquele homem moribundo, medicando, limpando, ouvindo suas histórias, ouvindo seu choro. Daniel, por outro lado, mal aparecia. E quando vinha, era para pedir a senha da conta poupança do pai ou verificar os rendimentos dos investimentos que Rubens ainda mantinha. Tudo fazia sentido agora. O desprezo dele pela presença do pai em nossas vidas. As conversas interrompidas. As visitas rápidas. O pedido estranho para que eu assinasse documentos em branco para facilitar a transferência de bens. E eu, cega de amor, assinei. Voltei no tempo, lembrei de uma frase que o Rubens disse, num dos nossos últimos almoços. Você tem mais caráter no olhar do que muita gente tem em anos de convivência. Na época, achei que fosse apenas um elogio. Agora, entendo que era um aviso disfarçado. Com as novas provas, reabrimos o processo. E quando Daniel foi notificado, reagiu como um animal encurralado. Ligou várias vezes. Mandou mensagens. Disse que queria conversar, acertar tudo. Mas eu sabia. Aquilo era medo, não arrependimento. Aceitei encontrar com ele, com a condição de ser em local público e com uma testemunha. Nos encontramos numa sala reservada de um escritório de mediação. Daniel chegou abatido, mas ainda tentava manter a pose. Marina, a gente pode resolver isso entre nós. Você quer a casa de Petrópolis? Fica.
Mas não precisa transformar isso num circo jurídico. Daniel, isso não é sobre uma casa. É sobre verdade. Sobre o que você me tirou. E sobre o que o seu pai me deixou. Ele estava senil. Aquilo não vale de nada. Vale sim. A justiça já reconheceu a autenticidade. Ele abaixou os olhos. E então, pela primeira vez, falou com a voz embargada. Eu achei que ele nunca faria isso. Que era só ameaça. Ele fez porque confiava em mim mais do que em você. Isso não te diz nada? Ele me encarou. E vi ali, naquele instante, a sombra do menino que talvez um dia tenha sido bom, mas que escolheu o pior caminho. Eu te amei, Marina. Não, Daniel. Você amou a ideia de alguém que te sustentasse, que resolvesse seus fracassos. E agora? Vai mesmo levar tudo? Não. Eu só vou levar o que é meu. O que o seu pai deixou para mim. E a minha dignidade. Ele assinou o termo de desistência da contestação. Acordamos que ele abriria mão dos bens que estavam diretamente ligados ao Novo Testamento. Mas o processo criminal ainda correria. Ao sair da sala, senti um vento frio no rosto. E uma paz estranha, como se pela primeira vez em meses eu pudesse respirar sem medo. Voltei para casa, sentei na minha varanda e olhei para o céu. A vida tinha me arrancado tudo, mas estava me devolvendo o essencial, a verdade. E no fim, mais do que uma fortuna, eu herdei a certeza de que nunca mais deixaria ninguém escrever minha história por mim. Eu sempre achei que já tivesse sentido a dor máxima que um coração podia aguentar. A mentira, o desvio de dinheiro, o uso do meu nome para negócios obscuros, tudo isso já tinha me dilacerado de maneiras silenciosas. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que veio depois. Porque existe uma traição que é mais profunda do que a financeira, mais cruel do que a emocional. É aquela que te arranca sua identidade, que te faz duvidar de quem você é e do valor que você tem. Foi numa tarde de sexta-feira. Estava organizando alguns documentos da empresa quando recebi uma ligação do número de um fornecedor antigo. Atendi achando que fosse sobre um orçamento, mas a voz do outro lado era abafada, quase constrangida. Marina, aqui é o Marcos, da Gráfica Cores do Sul. Tudo bem? Tudo sim, Marcos. Como posso te ajudar? Olha, eu queria tirar uma dúvida. Você ainda está trabalhando com o Daniel? Não mais. Por quê? É que ele esteve aqui ontem, disse que ainda falava em seu nome. Fez um pedido de 3.000 folders com o logo da sua empresa. Disse que era para um evento especial. Senti a boca secar. Ele usou meu nome? Sim. Disse que você autorizou. Mas a gente achou estranho, por isso liguei. Agradeci e desliguei, o coração disparado. Aquilo era mais do que abuso de confiança. Era falsidade ideológica. Ele estava se passando por mim para fechar contratos, mesmo depois de tudo. No mesmo dia, recebi uma notificação por e-mail. Pedido de empréstimo em análise, Banco Real Sul. O pedido estava em meu nome. Um financiamento de R$30.000, destinado a investimento em infraestrutura. Liguei para o banco imediatamente. Senhora Marina, a solicitação foi feita online, com todos os seus dados, disse o atendente. Eu não fiz nenhum pedido. Isso é fraude. Vamos abrir uma investigação, mas precisamos do boletim de ocorrência para dar andamento ao bloqueio. Fui até a delegacia, tremendo. E ali, diante do policial, tive que relatar tudo: o golpe emocional, o golpe financeiro, a manipulação. E agora, a fraude documental. Voltei para casa aos pedaços. E naquele momento, como se o universo quisesse dar o golpe final, chegou uma carta sem remetente. O envelope branco, simples, trazia apenas o meu nome escrito à mão. Abri, com as mãos trêmulas. Dentro, havia uma fotografia. Daniel, com Denise, beijando-a, em frente a um cartório. Na foto, ela segurava um envelope. No verso da imagem, escrito com uma caligrafia que não era de Daniel, provavelmente um cúmplice ou alguém querendo abrir meus olhos, dizia: ele casou com ela na semana passada. A conta dela é onde está o que era seu. Senti um enjoo imediato. Fui até o banheiro, lavei o rosto, me olhei no espelho e disse em voz alta: isso não está acontecendo.
Mas estava. Ele havia casado, em segredo, com a mesma mulher para quem transferiu o patrimônio. Com a mesma mulher que agora era, legalmente, esposa, e provavelmente nova beneficiária da herança, se não fosse pelo testamento atualizado que eu, por sorte, já havia validado. Naquela noite, não dormi. Escrevi uma carta para mim mesma. Uma espécie de desabafo. Dizia nela: você não perdeu. Você foi salva. Ele poderia ter destruído você por completo, mas a verdade chegou antes. Decidi não confrontá-lo. Não diretamente. Eu queria algo maior. Justiça. Entrei com uma nova ação, agora por falsidade ideológica, tentativa de fraude bancária e apropriação indébita. Minha advogada, ao ver os documentos e a foto, disse algo que ficou ecoando em mim. Ele não ama ninguém, Marina. Nem a você, nem a ela. Ele ama o poder. Ama a sensação de controle. E você era um símbolo disso. Mas agora, ele perdeu. 2 semanas depois, recebi uma convocação para depor na delegacia. Daniel havia sido intimado também. Chegamos no mesmo horário, e quando nossos olhares se cruzaram, ele abaixou a cabeça. Já não era o homem seguro, arrogante. Era uma sombra do que fingiu ser. Durante o depoimento, ele tentou alegar que os empréstimos foram um erro, que usou os dados sem querer. A delegada foi clara. Senhor Daniel, a senhora Marina tem provas da intenção e da repetição. Isso configura crime. O senhor tem direito ao silêncio, mas será investigado. Saí da delegacia com um nó na garganta, mas com a sensação de que, finalmente, a justiça estava começando a agir. No mês seguinte, meu advogado conseguiu uma liminar para congelar as contas de Denise, inclusive da empresa via novas soluções estratégicas. E foi ali que descobrimos algo ainda mais sujo. Daniel havia registrado uma procuração em nome dela para movimentar bens em meu nome. Inclusive imóveis. Inclusive investimentos. Isso é associação criminosa, Marina, disse o advogado. Vamos incluir esse novo fato no processo. Você tem um caso sólido. Mas o dilema moral era outro. E Denise? Ela sabia? Ou também era uma vítima? Seria justo que ela pagasse por algo que talvez tenha sido iludida a acreditar? Não consegui evitar. Marquei um encontro com ela. Num café discreto, em bairro neutro. Ela chegou séria, mas sem desconfiança. Você deve me odiar. Foi a primeira coisa que ela disse. Eu não sei o que pensar. Por isso te chamei. Quero saber, você sabia que ele ainda usava meu nome? Ela hesitou. No começo, não. Ele disse que o casamento de vocês já tinha acabado. Que você não queria mais saber de nada. Só depois percebi que ele continuava usando seus dados, seus contatos, até sua assinatura digital. E você permitiu? Eu me envolvi. E quando percebi, já estava no meio. Denise, você precisa entender. Ele quase me destruiu. Financeira e emocionalmente. E agora, talvez, esteja fazendo o mesmo com você. Ela abaixou os olhos. Eu descobri que ele tem outra conta. No exterior. Em nome de uma terceira mulher. Teresa. Fiquei em silêncio. Era mais do que traição. Era uma cadeia de manipulações. Uma teia de interesses em que ele era o único beneficiado. Nos despedimos sem rancor. Ela me agradeceu por ter contado tudo. E no fundo, vi nos olhos dela o mesmo desespero que um dia esteve nos meus. No caminho para casa, parei no mirante da cidade. Olhei o horizonte e deixei o vento bater no rosto. E ali, senti algo que há muito não sentia: liberdade. Daniel havia me roubado quase tudo. Mas não minha essência. E não minha verdade. Na semana seguinte, uma nova audiência foi marcada. E dessa vez, era criminal. Ao entrar na sala, não senti ódio. Senti compaixão. Porque ele não era só um criminoso. Era um homem perdido, preso numa rede de mentiras que ele mesmo teceu. E eu, finalmente, estava fora dela. Depois da audiência criminal, algo dentro de mim mudou. A raiva, que antes me queimava por dentro, começou a dar lugar a uma estranha serenidade. Não era perdão, ainda não.
Mas era o início de algo que eu não sentia há muito tempo: controle sobre minha própria vida. Mesmo assim, havia uma última peça daquele quebra-cabeça que ainda me assombrava: o testamento. Não só o documento, mas tudo o que ele significava. Meu advogado, Dr. Maurício, era um homem meticuloso, de fala mansa e olhos que viam detalhes escondidos nos silêncios alheios. Ele foi quem me ajudou a validar o testamento deixado por Rubens, pai de Daniel. O mesmo que Daniel tentou suprimir, manipulando informações, ocultando a verdade. Mas eu sabia que havia mais. Rubens era metódico, organizado. Um homem que jamais deixaria algo tão importante sem camadas de proteção. Marina, disse Maurício, enquanto me servia um café no escritório silencioso, o que Daniel tentou fazer é grave. E pode ter consequências penais mais profundas. Mas preciso te mostrar algo. Ele tirou uma pasta marrom do cofre, com o selo do cartório ainda intacto. Abriu com cuidado, como quem mexe numa relíquia. Esse é o testamento original, autenticado, datado e reconhecido em cartório. O mesmo que seu ex-sogro me confiou meses antes de morrer. Eu já o vi, doutor. Eu sei. Mas há um anexo. E você nunca leu esse anexo. Puxou uma folha adicional. Um texto curto, direto, mas poderoso. Era uma cláusula de reversão. Caso algum dos bens descritos neste testamento sejam transferidos por má-fé, fraude ou manipulação de terceiros, estes devem, por força judicial, retornar à legítima herdeira Marina S. Barros, garantindo sua proteção e reparação moral. Meu coração disparou. Isso muda tudo? Muda. Porque agora temos base legal para anular qualquer movimentação que Daniel tenha feito, especialmente aquelas por procuração falsa ou influência indevida. E mais, podemos buscar reversão de patrimônio, inclusive bens que ele passou para a atual esposa. Mesmo ela não sabendo de nada. Marina, estamos diante de um dilema jurídico e humano. Se ela foi conivente, responde. Se foi enganada, também pode entrar como vítima. Mas neste momento, nossa prioridade é garantir que você não seja mais lesada. Suspirei. Era difícil não sentir peso ético ali. Denise, a atual esposa dele, talvez estivesse na mesma posição em que eu estive meses antes. Mas o que fazer quando justiça e compaixão colidem? Na semana seguinte, recebemos o parecer positivo do juiz sobre o testamento. A cláusula de reversão foi considerada válida. Isso significava que eu tinha direito legal sobre a casa de Petrópolis, a fazenda de Monte Verde e uma conta de investimentos no exterior, tudo em nome de Rubens, mas que Daniel tentará movimentar. Marina, vamos ter que ir até Monte Verde. O cartório local precisa da sua presença para formalizar a reintegração de posse, explicou Maurício. Fomos. E ali, diante de uma casa antiga, de janelas azuis e varandas cobertas por trepadeiras, eu senti um nó na garganta. Lembrei da única vez que estive ali com Rubens. Ele me mostrou as árvores frutíferas que cultivava e disse: um dia, isso tudo vai ser seu refúgio. A única herança que importa é a paz. Na época, achei poético. Hoje, sabia que era uma promessa. Voltamos para a cidade com os papéis assinados. As propriedades foram reavidas, os investimentos bloqueados a favor do processo. Eu tinha, legalmente, vencido. Mas dentro de mim, a batalha ainda não tinha terminado. Numa noite chuvosa, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi, hesitante. Marina. Sim, quem fala? É a Teresa. Me desculpa ligar assim, mas eu sou a terceira. Demorei a entender. Terceira. Sim. Daniel também me enganou. Estamos juntos há 4 meses. Ele disse que estava se separando, que a ex era uma louca vingativa. Mas ontem eu vi uma foto dele com outra mulher. Casado. A mesma mulher com quem ele dizia não ter mais nada. Senti uma fisgada. Era como ouvir a minha própria história pela voz de outra. E por que está me ligando? Porque ele usou meus dados. Abriu uma conta no meu nome. Disse que era para proteger o patrimônio dele de uma ex problemática. Agora sei que essa ex era você. Fechei os olhos. A rede dele era maior do que eu imaginava. E talvez mais profunda do que a justiça pudesse alcançar. Teresa,
Você precisa registrar um boletim. Levar tudo à polícia. Isso já não é mais sobre mim. É sobre todas nós. Você me ajuda? Claro. Eu sei o caminho. Nos encontramos dias depois. Ela levou tudo: extratos, contratos, prints. Estava devastada, mas disposta a lutar. Apresentei os documentos ao Maurício. Ele balançou a cabeça, como quem já esperava. Com isso, temos uma terceira vítima. Podemos abrir um processo coletivo. E mais, configurar estelionato múltiplo. E quanto tempo isso leva? Anos. Mas cada passo vale. Teresa e eu mantivemos contato. Duas mulheres que jamais teriam se encontrado, unidas por uma dor semelhante. Trocávamos mensagens, apoiávamos uma a outra. E juntas, montamos um dossiê que entregamos à promotoria. Daniel foi notificado novamente. A nova acusação: fraude em série, estelionato, falsidade ideológica. Quando soube, ele tentou contato. Mandou uma carta escrita à mão. Dizia: Marina, eu errei. Mais do que posso reparar. Mas tudo começou de um lugar real. Eu te amei. E talvez ainda ame. Se puder, perdoa. Daniel. Li a carta uma vez. Queimei no dia seguinte. Porque às vezes, o perdão vem no silêncio. No ato de seguir sem olhar para trás. Numa manhã de domingo, sentei na varanda da casa de Monte Verde. Sozinha, com uma xícara de chá e um livro nas mãos. Senti o vento bater no rosto, trazendo um cheiro de terra molhada e uma paz que há muito não me visitava. Eu perdi muito. Mas no fim, herdei mais do que uma fortuna. Herdei minha verdade. Minha força. Minha liberdade. E isso ninguém mais me tira. O silêncio que vem depois da verdade é ensurdecedor. Não é paz. Não é alívio. É o som da realidade se ajeitando dentro da gente, tomando o espaço que antes era ocupado pela ilusão. E quando esse silêncio se instala, tudo que restou precisa ser confrontado. Foi nesse silêncio que decidi encarar Daniel uma última vez. A audiência de conciliação estava marcada para as 9 da manhã. Era uma tentativa da justiça de resolver amigavelmente parte das pendências patrimoniais, embora, para mim, já não houvesse mais espaço para acordo. A sala era fria, o cheiro de tinta de impressora misturado com café velho. Sentei-me ao lado do meu advogado. Daniel entrou logo depois, ao lado de um novo defensor, mais jovem, com o olhar de quem ainda não entendia a profundidade do que estava em jogo. Ele me olhou como se quisesse encontrar a mulher que um dia disse amar. Mas eu não estava mais ali. Havia só a versão que sobreviveu. A juíza iniciou a sessão com formalidades. Depois nos perguntou, sem rodeios: existe possibilidade de acordo sobre os bens descritos no processo de sucessão e nos autos da fraude? Meu advogado falou por mim. Excelência, nossa cliente abre mão de qualquer negociação que envolva valores inferiores ao que foi reconhecido judicialmente no testamento. Solicitamos a manutenção da herança integral, a reversão de todos os bens em nome de terceiros por influência do réu, e a compensação por danos morais. Daniel respirou fundo, olhou para mim e, pela primeira vez, falou com uma voz que parecia sincera, ou talvez só cansada. Marina, eu fui longe demais. Sei disso agora. Sei que não adianta pedir desculpas, mas eu não sou um monstro. Resisti ao impulso de responder com ódio. Havia algo mais poderoso do que isso agora dentro de mim. Não. Você não é um monstro. Mas foi covarde. E egoísta. E pior, você escolheu isso, Daniel. A cada mentira, a cada desvio, você escolheu continuar. E agora precisa arcar com essas escolhas. Ele abaixou a cabeça. A juíza, séria, anotou algo e suspirou. Sem acordo, seguimos para instrução e julgamento. Está encerrada esta sessão. Ao sair da sala, ele veio até mim, com passos lentos. Meu advogado ficou tenso, mas fiz um gesto com a mão para deixá-lo. Eu amei você, Marina. De verdade. Você amou o que eu podia te dar. E talvez até tenha confundido isso com amor. Mas você não me respeitou. E amor sem respeito é só uma farsa bem contada. Ele tentou segurar minha mão.
Afastei. Daniel, a gente acabou no dia em que você mentiu olhando nos meus olhos. No dia em que usou minha assinatura para abrir uma conta que me colocaria em dívida. No dia em que me tirou o direito de escolher. Eu queria vencer. Só isso. E por isso destruiu tudo. Eu não sabia que ia doer tanto. Pois eu sei. Porque eu senti. E agora, eu não sinto mais nada. Ele me olhou com aquele vazio no rosto. Um homem que percebeu tarde demais que perdeu tudo. E eu me afastei. Não por vingança. Mas porque finalmente entendi que havia algo maior do que a dor. Minha dignidade. Naquela noite, recebi uma ligação da minha advogada. Marina, temos uma notícia inesperada. Boa ou ruim? Depende. Um dos advogados da Denise, a esposa atual dele, nos procurou. Ela quer colaborar. Diz que encontrou documentos em casa que provam que Daniel falsificou assinaturas até em papéis do pai. Inclusive para alterar a distribuição da herança, meses antes da morte. Fiquei em silêncio. Ela está disposta a testemunhar? Sim. E mais, quer entrar com um processo paralelo. Diz que também foi vítima. Você aceita conversar com ela? Aceito. Nos encontramos 2 dias depois. Denise parecia outra mulher. Os cabelos antes impecáveis agora estavam presos de qualquer jeito. Os olhos, inchados. Estendeu a mão com cautela. Eu não sabia que era possível me sentir tão burra. Mas agora vejo tudo com clareza. A gente só vê com clareza depois que sangra. Ela colocou uma pasta sobre a mesa. Dentro, cópias de contratos, cheques, assinaturas falsificadas, inclusive a de Rubens. Ele me dizia que precisava proteger o patrimônio. Que você queria tudo. Eu acreditei. E fui cúmplice. Mas agora você escolhe ser verdade. E isso muda tudo. Ela chorou. E eu não consegui odiá-la. Porque ela era eu, meses atrás. Sabe o que mais me dói? Ela disse: eu fui usada para te apagar. E agora, só quero te ajudar a recuperar o que é seu. Com os novos documentos, nosso caso ganhou força. A juíza autorizou reabertura do inventário com base na fraude comprovada. Denise depois. E naquele tribunal, pela primeira vez, Daniel foi visto como que era. Um homem que usou o amor como escudo para esconder sua ganância. A sentença foi clara: reversão total dos bens transferidos sob coação ou fraude, congelamento de contas suspeitas, indenização por danos morais e responsabilização penal. Saí do fórum sem lágrimas. Só com um cansaço sereno, como quem encerra um ciclo. Era o fim. O fim de tudo que um dia eu achei que fosse amor. Meses depois, estava sentada no jardim da casa de Petrópolis, agora em meu nome. Plantava novas mudas de lavanda. Recomeçar tem cheiro. E o meu era de terra molhada e esperança. Recebi uma mensagem no celular. Era Teresa, a terceira mulher. Obrigada por não desistir. Se não fosse sua coragem, eu ainda estaria presa naquela mentira. Sorri. Não por orgulho, mas por saber que, mesmo sem querer, minha dor tinha ajudado alguém. A ruptura não foi o fim. Foi o início de um novo capítulo. Onde eu era, enfim, a autora da minha própria história. Liberdade não é leve como dizem. Ela pesa. Porque carrega junto tudo que foi deixado para trás. As memórias, as mágoas, os sonhos desfeitos, as contas para pagar. E quando a liberdade chega depois de uma tempestade, ela traz o silêncio de um campo de batalha. Foi nesse silêncio que comecei a reconstruir minha vida. A decisão judicial me favoreceu em quase tudo. Recuperei os bens, os direitos sobre a herança, parte dos investimentos desviados. Mas a conta conjunta, aquela que parecia um símbolo de união, virou um buraco negro financeiro que ainda me puxava. Descobri empréstimos que eu nunca soube, financiamentos escondidos, cartões de crédito e meu nome usados até o limite. Marina, esse é o extrato completo das dívidas que ainda estão atreladas ao seu CPF, disse minha contadora, mostrando uma tabela com números que me fizeram prender a respiração. Isso tudo? Sim. Parte já conseguimos anular com as provas de fraude. Mas outra parte, você assinou sem saber. E isso, infelizmente, pode levar tempo para resolver. Me vi diante de um novo dilema moral.
lutar por cada centavo em processos que durariam anos, ou aceitar o prejuízo e seguir. Meu advogado foi direto. Marina, é possível recuperar tudo, mas o custo emocional vai ser alto. E o financeiro também. Advogados, tempo, desgaste, você precisa decidir, vale a pena? Passei dias pensando. Caminhava pela casa em silêncio, olhando cada canto como se buscasse respostas nas paredes. E uma tarde, sentei no chão da sala e escrevi 3 palavras numa folha em branco: paz, dignidade, futuro. Decidi que, pela primeira vez em muito tempo, eu ia escolher o que me curava, e não o que me feria. Abriria mão de parte do dinheiro, mas não da minha sanidade. Vamos encerrar as ações menores, disse ao advogado. Quero focar no que me devolve a vida, e não no que me prende ao passado. Ele assentiu. E a partir daquele dia, minha jornada mudou de direção. Voltei a cuidar da minha empresa, que tinha sido deixada de lado por meses. Comecei com eventos pequenos, aniversários, festas intimistas. Mas logo os antigos clientes voltaram. O boca a boca fez seu trabalho. E em menos de 6 meses, eu já estava fechando contratos que me permitiam respirar de novo. Usei parte da herança para investir no que era meu de verdade, minha história. Reformei o escritório, contratei uma nova equipe, ampliei serviços. Criei uma área de eventos sociais voltada para mulheres empreendedoras. Era minha forma de devolver ao mundo um pouco do que ele me havia tomado. Marina, você já pensou em escrever sobre tudo isso? Perguntou minha sócia, Ana, numa reunião. Quem vai querer ler? Todo mundo que já teve o coração partido e ainda assim escolheu continuar. Foi aí que comecei a escrever. Primeiro em um caderno velho. Depois, num blog. As palavras vinham como se estivessem esperando por mim. Falei da conta conjunta que virou armadilha. Do testamento que mudou minha vida. Da herança escondida. Do cartão de crédito que virou símbolo de uma mentira. Mas, acima de tudo, falei de superação. Recebi mensagens de mulheres de todo o Brasil. Algumas diziam: a sua história é a minha. Outras perguntavam: como você conseguiu se reerguer? E eu respondia sempre com a mesma frase: com dor, com tempo, e com a certeza de que mereço algo melhor. Foi nesse processo de cura que conheci Júlio. Ele era fotógrafo. Nos encontramos pela primeira vez num evento de casamento que eu organizei. Ele me chamou a atenção não pela beleza, embora tivesse um sorriso calmo e olhos que pareciam entender mais do que diziam, mas pela maneira como falava comigo. Sem pressa. Sem pressões. Com respeito. Trocamos contatos. Começamos a conversar. Nada demais. Mas diferente. E você? Ele perguntou numa tarde, enquanto tomávamos café num intervalo de evento. Por que não acredita mais no amor? Porque já amei alguém que só queria meu dinheiro. Ele sorriu, triste. Então você amou 2 vezes. Por você e por ele. A frase me desmontou. Porque era verdade. Eu havia amado sozinha. Nos meses seguintes, Júlio foi se aproximando com cuidado, como quem entende que o coração de alguém que já foi ferido precisa de mãos gentis. Ele não invadia. Esperava. E aos poucos, fui permitindo. O que você espera de mim? Perguntei uma noite, após o jantar. Que você continue sendo quem é. O resto, a gente constrói junto. Sem pressa. Sem contratos emocionais forçados. E cada um com sua conta separada. Ele riu, e eu ri junto. Aos poucos, comecei a entender que liberdade não era solidão. Era escolha. E que amar de novo não significava esquecer o que me feriu, mas aceitar que posso viver algo diferente. Certa noite, sentei no mesmo sofá onde, um dia, Daniel havia mentido olhando nos meus olhos. Mas dessa vez, não chorei. Sorri. Porque agora, eu era outra. E aquela mulher que achava que precisava dividir tudo para ser amada, finalmente entendeu que não há amor onde não há respeito. Olhei o extrato da minha conta pessoal. Sem dívidas, sem enganos. E pela primeira vez em muito tempo, senti orgulho do que vi. A liberdade me custou noites de insônia, processos, vergonha, exposição, perdas. Mas me trouxe de volta. E isso,
Vale mais do que qualquer fortuna. O tempo tem um jeito curioso de curar feridas. Não apaga o que aconteceu, mas transforma o peso da dor em lembrança, e a lembrança em aprendizado. Quando olho para trás, não vejo mais uma mulher destruída. Vejo uma sobrevivente, alguém que, mesmo traída, enganada e usada, escolheu seguir em frente com dignidade. E talvez, esse seja o maior legado que alguém pode deixar a si mesma: a escolha de continuar. Mas o universo parecia ainda ter uma última carta a jogar. Era uma manhã comum. Eu tomava café na varanda da casa em Monte Verde, agora totalmente reformada, com flores nas janelas e cheiro de lavanda invadindo o ar. O telefone tocou. Era o escritório do Dr. Maurício. Marina, preciso que venha até aqui. Temos um novo documento, enviado anonimamente. Cheguei ao escritório com o coração acelerado. Lá, sobre a mesa dele, havia um envelope pardo, sem remetente. Dentro, 2 folhas. A primeira era uma carta manuscrita. A segunda, uma certidão de nascimento. Leia, por favor, disse ele, com um olhar sério. Peguei a carta. A caligrafia era delicada, mas firme. Marina. Eu sou a filha que Rubens nunca reconheceu publicamente. Minha mãe trabalhou na fazenda há mais de 30 anos, e durante muito tempo, ele ajudou com pensão, mesmo sem registro formal. Quando soube da sua luta para manter o que era seu, senti que precisava fazer algo. No testamento original, Rubens deixou também uma carta para mim, onde dizia que havia te escolhido como herdeira por mérito. Você cuidou dele nos seus últimos dias, quando nem o filho legítimo aparecia. Não quero nada que não seja justo. Mas queria que soubesse. Você não estava sozinha. Com carinho. Ana Teresa. Senti as mãos tremerem. A certidão confirmava. Ana Teresa era filha biológica de Rubens, nascida fora do casamento. E aquela carta? Aquela carta era uma ponte entre o passado e o presente, entre a dor de uma filha ignorada e a escolha de uma mulher traída, mas nunca derrotada. O que isso significa, doutor? Perguntei. Que você pode, se quiser, compartilhar essa história. Reabrir o inventário é um direito dela. Mas veja o gesto. Ela só quer que você saiba. E eu quero encontrá-la. Marcamos o encontro para o sábado seguinte. Ana Teresa era uma mulher simples, de voz calma e olhar firme. Quando nos abraçamos, foi como reencontrar uma parte esquecida da história. Eu cresci ouvindo meu pai dizer que fez escolhas erradas. Mas nunca entendi o que ele queria dizer. Até que li sua história. Eu não sabia que ele tinha outra filha. Ele nunca teve coragem. Mas deixou rastros. E agora, acho que parte do legado dele está em deixar isso claro. Que mesmo os erros podem gerar encontros. Conversamos por horas. Rimos. Choramos. 2 mulheres ligadas por um homem que, apesar de todos os erros, plantou algo bom, a verdade. Meses depois, fundamos juntas uma ONG chamada Herança de Verdade. Um espaço para orientar mulheres que enfrentam fraudes familiares, traições patrimoniais, abusos silenciosos. Teresa, Denise e até outras vítimas de histórias semelhantes se uniram a nós. Foi ali, naquele espaço de partilha, que descobri o real significado de patrimônio. Não era o dinheiro, os bens, as ações. Era a coragem de contar nossa história, por mais dolorosa que fosse, e transformá-la em ferramenta de libertação. Uma tarde, recebi um envelope timbrado. Era do cartório. Dentro, uma folha com o título: Certidão de encerramento de processo judicial, sucessão Amaral Nunes. O fim oficial. Li em silêncio. E sorri. Porque aquilo não era só um documento. Era o fim de um ciclo. E o começo de outro. Algumas semanas depois, organizei um evento na Casa de Petrópolis. Convidamos mulheres de todas as partes que haviam participado de palestras, oficinas e rodas de conversa. Júlio, sempre ao meu lado, registrava tudo com seu olhar sensível por trás da câmera. Durante minha fala, parei por um instante, olhei para todas aquelas mulheres e disse: herança não é só o que a gente recebe em bens. É também o que carregamos na alma. E hoje, eu escolho deixar para vocês o que a vida me ensinou. Ninguém pode roubar a verdade de quem já se curou. Aplausos. Lágrimas. Abraços. Naquela noite,
Sentei sozinha na varanda. O céu estrelado, o vento leve. E pensei em Daniel. Não com rancor, mas com uma estranha compaixão. Ele perdeu tudo. Não por falta de amor, mas por excesso de ganância. Recebi notícias de que ele estava morando fora, envolvido em novos processos. A última companheira também o denunciou. E pela primeira vez, achei que talvez, em algum momento, ele tivesse olhado para dentro e entendido o que causou. Mas já não era mais meu problema. No dia seguinte, recebi um presente. Um envelope simples, com uma foto dentro. Era uma imagem minha, tirada por Júlio, enquanto eu olhava para o horizonte, sem saber que estava sendo observada. Atrás da foto, ele escreveu: "Você não herdou só uma fortuna. Herdou a chance de recomeçar. E isso, Marina, é o que me faz te amar todos os dias." Fechei os olhos e sorri. A história que começou com dor, terminou com amor. Mas um amor verdadeiro, calmo, transparente. Um amor que não precisava de testamento para provar que existia. E assim, com o coração em paz, entendi que o destino, às vezes, escreve torto, mas com linhas que nos levam exatamente onde precisamos chegar.